Olá, menina! Seja muito bem-vinda aqui de volta no Menino Nem Te Conto. E olha, eu nem te conto mesmo, que o assunto está forte aqui. A gente tem muito ainda para te falar sobre a FOMO. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, eu te convido a você entrar lá no canal da Casa de Deus, assistir primeiro, porque senão você vai ficar meio perdido, não é verdade, amiga? Então volta lá, assiste e depois vem para esse episódio. Agora, se você já assistiu, bora lá pra gente continuar conversando. Agora, antes, aquele recadinho de sempre. Por favor. Curte, comenta e compartilha. Como lá, né? Esse assunto é um assunto tão importante, é muito importante chegar na vida de outros adolescentes. Então, nos ajude a continuar falando, né? Sobre tudo aquilo que Deus coloca nos nossos corações para a vida dos adolescentes. Bom, a gente vai continuar aqui, então. Nath, como é que a gente faz para ter uma relação saudável com as redes sociais e não chegar nesse extremo, sabe? Antes, só queria fazer uma observação em relação à quantidade de possibilidades que as redes nos oferecem, né? Eu estava lendo Tava ouvindo uma palestra, né, de um psicólogo americano, e ele escreveu um livro que chama O Paradoxo das Escolhas. Quanto menos, melhor. E ele começa falando que, por muito tempo, se teve uma ideia de que, para que uma sociedade tivesse bem-estar, ela precisaria de liberdade. E para que ela tenha liberdade, ela precisa de escolhas. Logo, quanto mais escolhas, mais bem-estar essa sociedade tem. Ela experimenta, ela vive, né? E as redes sociais vieram meio que nessa linha de oferecendo muitas possibilidades. Porém, na prática, foi percebido que o inverso acontece. Quando a gente tem muitas possibilidades, a gente tem medo de fazer escolhas e a gente acaba travando. E aí foi feita uma pesquisa com um grupo de pessoas que foi colocada no mercado para comprar chocolate. E aí colocaram 24 marcas de chocolate. Misericórdia. E aí um outro grupo foi colocado num outro mercado para comprar chocolate e só colocaram 6 opções de chocolates. E o grupo que tinha menos opções comprou... Eu não vou lembrar o percentual, mas assim, é um percentual monstruoso. A mais do que o grupo que tinha mais opções. E aí, quando foi entrevistar, né, essas pessoas, o grupo que comprou menos, né, ou que quase não comprou, eles falaram que eles ficaram com medo de escolher errado. E aí, é isso que acontece com as redes, né? A gente tem tanta opção, a gente tem tanta possibilidade, tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, que a gente tem medo de escolher. A gente acaba não escolhendo. Então, entre viver muitas coisas, às vezes eu não vivo nenhuma. Quando, né, a gente vence esse medo e vive e experimenta, a gente vai por um outro caminho, que é a frustração. Por quê? Se eu tenho muitas escolhas, logo eu crio um ideal de escolha perfeita. Só que nenhuma escolha é perfeita. E aí, quando a gente vivencia, a gente se frustra. Poxa, não era tudo aquilo. E aí, se eu escolhi, de quem é a responsabilidade? É minha. Aí você volta pra estrada do que você não escolhe nada. Não, também. Mas aí, muitas pessoas experimentam a depressão por conta disso. Elas se sentem culpadas por terem feito escolhas erradas. E aí, ficam ainda devagando na escolha que não fez. Então, esse é o ápice ali da síndrome mesmo, né? O quanto que prejudica. Quanto que muitas pessoas estão sofrendo, muitos adolescentes. Aí tem uma pesquisa australiana que fala que 51% dos adolescentes sofrem disso. Gente, é mais da metade dos nossos adolescentes sofrem por isso, esse medo de... E aí a gente pode ir para várias nuances, assim, né? Existe a questão do pertencimento de grupo, que é muito importante, todo mundo precisa disso. É questão de identidade, de valor, senso de propósito, tá aí. Existe a questão do comportamento de manada, porque todo mundo tá lá, né? O adolescente vai junto, e não só o adolescente, né? Mas as pessoas, de forma geral, fazem isso, né? E isso é muito comum, por exemplo, em quem trabalha com investimentos, assim. Esse medo de fazer a escolha errada. E aí é onde todo mundo tá aí indo, cai, né? aí todo mundo tira e perde. Exatamente. E aí as pessoas estão sofrendo emocionalmente, assim, sabe? Então, ou elas geram uma ansiedade muito grande de estar o tempo todo tentando consumir e acompanhar um conteúdo que dura 24 horas.
Porque daqui 24 horas é outro conteúdo, e daqui 24 horas E é uma outro nova conteúdo. trend que nasce, e eu tenho que estar em todas as trends. E eu preciso Exatamente. fazer ela. E ela exige um tempo de edição, de preparo, né? E eu nunca Dancinhas do fiz, TikTok. mas a dancinha, né? Ninguém aprende uma dancinha assim de primeira. Então você tem que ficar ensaiando. Já vi várias pessoas no ponto de ônibus ensaiando. Que vergonha Não alheia, faça né? isso. Dá vergonha alheia. Né? Anda assim. Mas isso é muito estranho, gente, para. Mas exatamente por essa ânsia de precisar estar, pertencer e fazer o que todo mundo faz, porque senão, se eu não fizer, eu não sou alguém do grupo Exatamente. Não pertence, E aí não, não dá pertence. certo, e aí experimenta um sentimento muito ruim, que é a depressão, né? E fora que é a comparação. Porque a rede social, ela é um recorte criado, né? Sim. Hoje em dia, a gente não dá pra levar a sério o que a gente vê, assim, sabe? O que os influencers que a gente vê, sei lá, falando de uma goma X pro cabelo, mas usa aplique, sabe? Assim, é muito disso, assim, né? E isso aí eu acho que quem tá... Óbvio, as meninas devem ter visto, não sei vocês. Mas tem tem uma influenciadora esses dias que ela postou uma story, que ela tava numa reunião de planejamento, né? Da eu vi. rede social dela. E eu não lembro o nome dela. E tava lá a lista de planejamento dos stories do dia dela. Então tava lá assim, tipo, xícara do café na mesa com uma frase de reflexão. Então, assim, as pessoas achavam que ela fazia Que era aquilo espontâneo, que era né? espontâneo. Porque, nossa, ela tocou no coração dela de falar essa frase. E Não era. Ou tipo, fazer agora um vídeo de lateral no carro falando pra onde você tá indo. Às vezes eu acho que ela nem tava indo, ela só gravou um vídeo mesmo. Sim. Mas é tudo planejado, gente. E é muito triste, né? É muito Eu fico triste, muito porque as triste com pessoas isso. acham que aquilo... Acham que fazem parte da rotina dela, né? Que esse contato que ela tem com os seguidores influencia. E, na verdade, não, gente. Ela tá ali pra Aquilo ganhar não é dinheiro. realidade, Não né? é a realidade Não, dela. É o recorte trabalho dela. montado. E aí a gente quer viver uma vida daquela e não dá. Sim, aí a adolescente tá indo de ônibus, né? Acordou 6 horas pra chegar às 7. Tipo, toda acabada, aquele mau humor que a adolescente acorda. Exatamente. E tá vendo lá um post de uma xícara toda bonitinha. E Exatamente. falando, Ela nossa, toda maquiada, queria ter né? a vida Fala que já dela. malhou, já foi Como ela pro Pilates. consegue, né? Não, e não só isso, né? Hoje a gente vê várias linhas que apontam para o quanto que a gente tem que ser feliz. Teologias nesse sentido, assim, sabe? De que tudo tem que corroborar para que a gente seja feliz. E, na real, a gente não vai ser, sabe assim? Um percentual pequeno vai trabalhar com o que gosta. A grande maioria vai gostar de receber o salário no final do mês. Porque trabalho mesmo é chato, sabe? Assim, senão a gente... Quem que gosta de ficar olhando Excel o dia inteiro, sabe? Assim, ou sei lá, num outro lugar. Sim. Até Não existe essa faço isso. pessoa, mas assim, é 4% da população, gente. Tá vendo por que eu não gosto de redes sociais? Porque eu gosto do Excel. A Tati Mas é uma um das percentual muito Sim, pequeno, aham, né? sim. De forma geral, a gente vai fazer um monte de escolhas ruins pra ter consequências boas, porque a vida é isso, né? Não, e o ponto assim, talvez não é que você não vai gostar de tudo do seu trabalho, mas tem coisas que você não vai gostar na vida, né? Tem coisas que a gente Em tem que tudo, fazer né? e vai passar. Sabe, tem gente que não gosta de lavar louça, você tem que lavar. Pois Tem gente que não gosta de escovar o dente. E a gente, é não, e a gente não consegue acordar, fazer skincare, tomar um bom café da manhã, fazer o exercício, né? Caminhar no parque. Lavar o cabelo, secar pra ficar bonito. Exatamente. E trabalhar, e voltar, e... Correr no parque, fazer academia, tudo isso e entrar no serviço às 8 horas da manhã. Pois é. Né? Pois E é. de ônibus. E aí cria essa E com sensação... energia ainda, né? E aí cria essa Tipo, sensação trabalhar. de que, poxa, minha vida não é tão boa. Né? Nossa, eu não Eu consigo não faço fazer tudo. nada. Exatamente. Isso é tão ruim pra nós, né? Exato. E sabe uma coisa que uma vez o Espírito Santo falou muito comigo? Exatamente essa sensação. E por comparações, às vezes a gente começa a criar como eu queria que a minha vida fosse. Né? Acho que se vocês não são assim, acontece comigo. Mas às vezes, né, a gente para e pensa, nossa, seria tão legal se a minha vida fosse assim. Às vezes, se comparando com alguém da rede social. Nossa, se eu entrasse em tal horário, eu podia fazer isso. E aí você começa a imaginar, e se eu tivesse E essa sem contar que você bolsa? começa a pegar um pouquinho de uma pessoa, outro pouquinho Não, de outra você vai pessoa, montando outro ali. pouquinho. Opa. Aí você monta o que seria o seu dia ideal e que não tem nada a ver com o que Exato. você vive, né? E qual que é o resultado disso, assim, partindo até um pouco pro lado espiritual? Você começa a ver que a sua vida não é aquilo. E aí você começa a ter ingratidão sobre a sua vida. Você fala, poxa, minha vida não é assim. Sim. Eu não vivo aquilo que eu quero. E para de ver a beleza
da vida que Deus te deu, né? Das pequenas coisas, das pequenas vitórias que Deus tá te dando naquele dia, você para de ver, você não consegue enxergar o agir do Espírito Santo ali, porque você não tá vendo a sua vida, você E porque tá a gente acha imaginando que se a uma minha vida não for igual a do fulano, é porque Deus não me ama. Não. Porque o fulano vai na mesma igreja que eu, participa dos mesmos ministérios, faz a mesma coisa Dá o e dízimo ele na tem mesma e eu taça. não tenho. Então Deus só ama ele e não me ama. Sim. Sim. É verdade. Não, e se a gente for parar pra pensar, essa foi a estratégia que a serpente usou com Eva. Uhum. Olha só, mas viu, se você comer, você vai ser como Deus, conhecedora do bem e do mal. A gente tá sempre atrás de um como. Como aquela pessoa, como aquela pessoa. Uhum. Só que a gente só vê um trecho da vida. E a gente se engana. E assim como Eva fez uma escolha mega errada, baseada numa comparação que não tinha fundamento, a gente faz isso ao longo da vida. Sim. E sofre, Nath, né? o contrário também é verdadeiro, né? Vou dar um exemplo aqui de uma coisa que aconteceu comigo há uns anos atrás, que eu fiquei assim, abismada. Eu não sou de redes sociais, já declarei aqui. Vocês podem olhar o meu Instagram, que eu não sou de redes sociais. Há um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou assim: você tá bem no seu casamento? Falei, tô. Até assustei com a pergunta, né? Você já fala, pronto. Deu ruim alguma coisa, né? Ai, meu Deus. Meu Deus. Tá tudo bem. Eu falei, mas por quê? Não é que eu saiba, né? Que eu saiba, tá tudo bem. Você continua casada? Eu falei, continuo casada. Não, é porque eu não vejo foto nenhuma sua com o seu marido nas suas redes sociais. Como se fosse uma obrigação, né? Aí eu virei pra pessoa e falei, e qual foto que você vê nas minhas redes sociais? Aí a pessoa falou assim, nossa, é verdade. Sempre que você posta, ou é alguma coisa dos adolescentes, alguma coisa do Ministério Infantil, alguma coisa... Eu falei, Alguma então, coisa da mina? não é porque eu não... Ou vai ter a mãozinha da Mini. Então, não é porque você também não tá lá que não tá tudo bem. Eu não sou obrigada a estar, né? E a sociedade hoje criou uma obrigação de que você tem que estar para você ser. Eu não tenho que estar, né? Exato. Mas sabe que, às vezes, quando eu tô num lugar bonito, assim, ou comendo uma coisa legal, gente, sinceramente, eu acho meio ridículo ver as pessoas tirando foto, assim. Não tirar foto por tirar foto, porque existem lugares muito bonitos. Sim. Mas sabe quando você vê que a pessoa, ela não tá vivendo aquele momento e ela só quer uma foto? Ela tá em Ou busca- ela fazendo várias poses. Ela tá em busca de um conteúdo, na Exatamente. verdade. Ela Não tá é nem de... registrando e não vivendo. Não é nem de viver o momento, né? Exatamente. E aí a gente entra no tema, né? Sim. Que você deixa de viver aquilo na ânsia de ter um conteúdo para as redes Exatamente. sociais. E aí você Porque acaba minha ficando sem amiga nenhum. postou que tava e eu não vou postar nada? Exato. Vai parecer que eu não saí. Vai... Enfim. Vai parecer que eu não faço nada, né? Exato. É que eu faço, gente, muita coisa. Então não dá tempo. Eu ouvi uma frase esses dias, eu li em algum lugar, não me lembro, e fazia muito sentido. Falava assim, se você quiser incomodar, né, os invejosos, não poste, viva, né? E não tô só falando de invejosos, mas exatamente isso. Eu começo a pensar, depois que eu li essa frase, eu comecei a pensar muito nos porquês, né? Nossa, né? Na hora eu pensei, nossa, mas peraí, será que eu quero causar inveja postando alguma coisa? Não é necessariamente isso. Muitas vezes né? Muitas vezes, sei lá, talvez 60% ali do conteúdo é pra causar inveja pra E alguém. assim, é claro que vai ter aquele dia, como eu também tenho. Eu não sou de redes sociais, mas tem aquele dia que você quer postar alguma coisa. Exato. Tem aquele dia que você tá no tédio e quer que alguém converse com você. Então, você abre ali uma caixinha de Exato. conversa. Mas isso não deve ser a sua vida. Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. O que vai mover a sua vida. Você não deve deixar de viver por isso, né? Mudar o lugar, vamos mudar. Porque lá não vai ter lugar bonito pra eu tirar foto pra postar no Instagram. Exato. E eu acho que um dos caminhos pra gente ver, se avaliar se tá seguindo esse caminho, talvez até se a gente tem a FOMO, né? A fobia, é se perguntar os porquês, né? Por que eu posto? Por que eu quero postar esse story? Né? A Nath pode até me corrigir se eu estiver errada, mas fazer essa autorreflexão, né? Por que eu tô postando isso? Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é postar uma foto bem bonita minha porque eu quero um crush. Beleza, é um objetivo. Né? Se ele é bom ou ruim, aí fica com você. É o critério, né? Mas
se perguntar o porquê das coisas, né? Depois que eu me perguntei por que, eu vi que, tipo, muita coisa desnecessária eu tava fazendo por não ter consciência, por estar indo no efeito manada, né? De, porque todo mundo tá fazendo, eu vou fazer então. Porque todo mundo colocou lá os 10 motivos porque ela é assim. Eu coloquei, mas eu não quero saber por quê. Ou inventei, né? Eu inventei, exato, né? Pior ainda. Né? Então, eu acho que um ponto muito legal é a gente começar a se perguntar os porquês. E a gente vai acabar vendo que grande parte daquilo que a gente faz Não tem sentido não nenhum. tem sentido, pode ser trocado por uma coisa muito mais produtiva, né? Você viver realmente, né? Lembrar que, tipo, o registro não é mais importante do que a vivência, né? Sim. Sim. E aí, respondendo a sua pergunta, né? Como que a gente sai dessa, né? Como que a gente vive uma vida sem esse tipo de ansiedade? Aham. Primeiro que a gente tem que começar a apreciar a vida real, né? Curtir, vivenciar de fato que a gente está ali. Diminuir as expectativas. Diminuir muito, assim, sabe? Às vezes a gente vai fazer alguma coisa, ou sabe que vai acontecer alguma coisa, a gente já fica pesquisando e criando. E isso é muito prejudicial. Principalmente para quem é ansioso. E aí, aqui a gente está falando sobre um tipo de ansiedade. Sim. E fazer outras coisas, assim, sabe? É controle mesmo. Tirar a notificação. Não, eu vou ficar hoje 1 hora sem mexer aqui. Coloca um despertador ali, né? Comecei, põe ali, vou ficar só 20 minutos. Coloca ali. Exatamente. Porque se você falar, vou ficar 20 minutos e não olhar o tempo, Já era. No iOS tem como você deixar, tipo, um limite. Aí, a partir daquele limite, ele, tipo, desativa o aplicativo. Não sei como tem em Android, mas em iOS tem. São meios, né? Eu faço isso com o meu. Eu deixo um tempo X e quando dá esse tempo, eu paro de mexer. Porque senão você fica a vida lá. Sim, sim. E assim, é fazer essa autorreflexão, né? Eu percebi há um tempo atrás que eu não estava lendo livros. Só que não é por falta de tempo, porque a gente faz um monte de coisa, mas a gente tem tempo para ficar nas redes, né? E aí é um momento que eu desligo o celular, eu coloco no silencioso, né? Deixo na escrivaninha e eu vou ler. Porque se ele ficar virado para cima, né? Se eu Chega ficar... nas notificações. Exatamente. Aí eu não consigo me concentrar. E é o momento de eu ler. Eu não mexo... Eu tento, né? Não mexer mais no celular 1 hora antes de dormir. Porque esse tipo de luz influencia, No né? sono. Inibe o sono. Deixa a gente muito acelerado. E aí, Verdade. pro ansioso, isso é um mega de um gatilho. E tá, assim, num nível que tá prejudicando a vida. Vai procurar terapia, Sim. né? Vai procurar ajuda. Não consegue ficar, né, uma semana sem redes sociais, isso não é normal. É uma doença. Exatamente. Vai procurar ajuda porque a tendência é piorar. É piorar. É piorar. E o ansioso, ele vai criando padrões de ansiedade. E, de repente, toda a vida tá num emaranhado de ansiedades, né? E o depressivo também, né? Porque a fome, ela vai tanto para depressão quanto para ansiedade. Olha que perigo, né? Sim. E a gente tem que cuidar antes que seja tarde. Essa que é a grande verdade. Sim. Bom, o papo foi muito gostoso. Acho que a gente falou bastante hoje. Acho que é um assunto, como eu disse, muito importante, né? Da gente conversar e discutir, porque atua desde ali na criança, né? Que tem acesso, infelizmente, às redes sociais, ao adolescente ou aos pais que podem estar assistindo. Então, é muito importante a gente conversar. Porque tem vezes que as pessoas falam, né? Tipo, não tem tempo pra nada, mas tem tempo pra ficar nas redes sociais. Eu não consigo ficar sem... percebe, né? E não Isso que é o percebe. perigo, né? Exato. Sim. Então, as redes sociais não foi algo natural, né? Não foi Deus que criou as redes sociais. Então, tudo que não foi criado por Deus, existem ali um certo de... Você precisa ser... você precisa Mas você ser sabe esperto, que né? eu acho que essa vai ser a grande estratégia de Deus para provar para nós que a gente tinha tempo. Para buscá-lo, né? Para ler mais a Sim. Bíblia. Ninguém vai poder falar... eu não tive tempo, né? Imagina Deus puxando um relatório. Do Instagram. Você ficou Olhando o seu 3 tempo de horas. Exato. Exatamente, muito bom. Mas muito obrigada pela sua participação, Nath. Como eles dizem, sempre vai eu gostei muito daquele quadro que você deu ideia de Menina Me Conte. Daqui a pouco a Nath tá aqui, ó, camelinho no colo. Agora não. Não tem problema, a gente pega alguém, contrata alguém pra pegar A aquilo. gente fala, Ivan, segura aí.
Brincadeira, mas muito obrigado, Gi. Muito importante agradeço. a participação de vocês aqui. E adolescente, mãe, mulher que assiste, homem também, porque eu sei que assiste, que você possa aproveitar muito esse conteúdo, mas também colocar em prática. Porque não adianta a gente só ficar na teoria e não colocar na prática, porque quanto mais tempo a gente enrola, mais aquela bola de neve vai aumentando, até você precisar chegar num limite de ir para um profissional, de ter que tomar remédio para ansiedade. Não existe problema, né? Mas a gente precisa sempre estar atento a isso. Então, esse é o meu recadinho de hoje. Como eu disse, né? Esse mês é o mês das redes sociais. Espero que você aproveite muito os episódios. Um beijão e tchau, tchau!